Capítulo 2. A corrente. Começava com poucas luzes. Enquanto o trem de Taggart corria na direção de Filadélfia, algumas luzes brilhantes surgiam espalhadas na escuridão. Pareciam, ao mesmo tempo, casuais, na planície vazia, e fortes demais para que nelas não houvesse algum propósito. Os passageiros as olhavam distraídos, sem interesse. Aparecia em seguida a sombra negra de uma estrutura quase invisível contra o céu. Depois, uma grande construção próxima dos trilhos. Era um prédio escuro, e os reflexos das luzes do trem riscavam o vidro maciço de suas paredes. Um trem de carga que cruzou por eles escondeu a visão, inundando de ruídos as janelas. No intervalo em que passavam vagões mais baixos, foi possível ver estruturas distantes, desenhadas contra a luz vermelha e esvanecente do céu. Era um brilho que se movia em espasmos irregulares, dando a impressão de que aquelas estruturas respiravam. Depois que o trem de carga passou, apareceram edifícios angulares envoltos em rolos de fumaça. Os raios das luzes mais fortes abriram fendas entre aquelas espirais vermelhas como o céu. O que surgiu em seguida não parecia um edifício, mas uma casca de vidraças em xadrez que continha vigas, guindastes e fardos, no meio de uma chama de luz alaranjada, sólida, ofuscante. Os passageiros não podiam avaliar a complexidade daquilo que parecia ser uma cidade que se estendia por quilômetros e quilômetros, em plena atividade, mesmo sem sombra de presença humana. Viam torres que pareciam arranha-céus contorcidos, pontes soltas no espaço, súbitas feridas pelas quais jorrava fogo nas sólidas paredes. Via-se uma fileira de cilindros que se moviam no meio da noite. Eram de metal e pareciam em brasa. Perto dos trilhos passava agora um edifício de escritórios. Do teto, um letreiro de neon emitia uma luminosidade que invadia as cabines. Siderúrgica Hirden. Um passageiro, que era professor de economia, comentou com seu companheiro: que importância têm os indivíduos em meio a realizações titânicas de nossa era industrial? Um outro, que era jornalista, tomava uma anotação para um futuro artigo. Hank Hirden é o tipo de homem que escreve seu nome em tudo aquilo que toca. Com base nisso, pode-se formar uma opinião sobre o seu caráter. O trem cortava velozmente a escuridão, quando um bafo vermelho partiu de uma estrutura alongada e subiu ao céu. Os passageiros não prestavam atenção, mas uma cauda de aço derretido não era razão para que tivesse sua atenção desviada. Era a primeira cauda da primeira encomenda de metal Hirden. Para os homens do interior da usina, que trabalhavam nos altos fornos, o primeiro jato de metal líquido foi como um amanhecer surpreendente. A fina lâmina que aparecia no espaço livre tinha a cor pura e branca de um raio de sol. Rolos negros de fumaça subiam, com raios de um vermelho violento. Fontes de fagulhas espasmódicas jorravam como de artérias abertas. O ar parecia rasgado de farrapos, refletindo uma chama inexistente. Borrões vermelhos se contorcendo e correndo pelo espaço como se estivessem livres da obrigação de amoldarem a má estrutura feita pelo homem, e como se tentassem consumir as colunas, as vigas, as pontes dos guidastes lá embaixo. Mas ainda assim, o metal líquido não tinha um ar violento. Era uma longa curva branca com a textura do cetim e o brilho de um sorriso radiante. Fluía obedientemente por uma calha de barro dotada de virolas para contenção e descia de uma altura de 4 metros até o reservatório com capacidade para 200 toneladas. Um fluxo de estrelas acompanhava a corrente. Tendo surgido de sua macia essência, parecia delicada como uma renda e inocente como os fogos de artifícios que as crianças chamam de chuviscos.
Somente de perto é que se podia notar que o cetim branco fervia. Aqui e ali aparecia um borbulhar que emitia salpicos para o chão ao lado. Metal fervendo que, ao se resfriar quando atingia o chão, entrava em ignição, gerando uma chama. 200 toneladas de um metal que se tornaria mais duro que o aço, escorrendo líquido a uma temperatura de 4.000 graus Celsius, tinham o poder de destruir qualquer parede da estrutura e qualquer um dos homens que trabalhavam ao longo do fluxo. Mas cada centímetro de seu percurso, cada grama de seu peso, cada uma das suas moléculas estava sob controle de uma intenção consciente que havia se dedicado a essa tarefa por 10 anos. Insinuou-se por entre as sombras das oficinas. O brilho rubro açoitava a face de um homem que permanecia à distância, num canto. Ele se deixava estar, colado a uma coluna, olhando tudo. O brilho pousou por um momento sobre os seus olhos, que tinham a cor e a característica do gelo azul pálido, e seguiu até a trama de metal da coluna e até os fios louro-acinzentados de seu cabelo, para em seguida iluminar o centro de seu sobretudo e os bolsos em que ele enfiara as mãos. Ele era alto e descarnado. Sempre tinha sido mais alto do que os que o cercavam. Sua face era cortada por maçãs salientes e por umas poucas rugas retilíneas. Não era um sinal de idade, pois sempre as tivera. Elas haviam feito com que ele parecesse velho aos 20 anos e moço agora aos 45. Até onde podia recordar, sempre disseram que seu rosto era feio por parecer inclemente, cruel, por não ter expressão. Estava inexpressivo agora, enquanto olhava para o metal. Esse homem era Hank Hirden. O metal subia agora até o topo da grande concha. Sua ascensão era arrogante e abundante. Então, as gotas de um branco ofuscante passavam a um marrom de fogo e, em mais um instante, se transformavam em pingentes de metal negro, que caíam em pedaços. A escória se acumulava numa crosta grossa, que parecia a crosta da terra. À medida que ia engrossando, algumas crateras se abriam, como o líquido branco ainda fervendo em seu interior. Um homem surgiu, como se cavalgasse no ar, preso a um cabo de guindaste que pendia no alto. Acionou uma alavanca com uma das mãos, num gesto feito sem esforço. Ganchos de aços desceram numa corrente, prenderam-se na beira da concha e a levaram como se fosse um balde de leite, e desse modo 2 toneladas de metal foram deslocadas pelo ar em direção a uma fileira de moldes a serem enchidos. Hank Hirden se inclinou para trás, fechando os olhos. Sentia trepidar com a passagem do guindaste a coluna de metal em que se apoiava. O trabalho está terminado, pensou consigo mesmo. Um operário o viu e sorriu, compreendendo tudo, como um amigo e cúmplice numa grande comemoração, que sabia por que naquela noite a figura alta e loura estava ali. Hirden sorriu em retribuição. Era a única saudação que havia recebido. Então, voltou ao seu escritório, novamente a mesma figura de rosto inexpressivo. Já era tarde da noite quando Hirden deixou sua sala para caminhar da siderúrgica para casa. Era uma caminhada de alguns quilômetros por descampados, mas sem qualquer motivo consciente, ele se sentira compelido a fazê-lo. Caminhava com uma das mãos no bolso, os dedos fechados em torno de uma pulseira. Era feita de metal Hirden, em forma de corrente. Seus dedos se moveram apalpando sua textura mais uma vez. Levará 10 anos para fazê-la. 10 anos, pensou? É muito tempo. O caminho era escuro, ladeado por árvores. Olhando para o alto, ele viu algumas folhas contra as estrelas. As folhas estavam retorcidas e secas, prestes a cair. Havia luzes distantes nas janelas das casas, espalhadas pelo campo. Mas as luzes faziam com que o caminho parecesse ainda mais deserto. Ele nunca sentia solidão, exceto quando estava feliz.
Voltou-se mais uma vez para ver a mancha avermelhada no céu acima da siderúrgica. Não pensava nos 10 anos. O que deles restava hoje era apenas um sentimento que não sabia nomear. Sabia apenas que era tranquilo e solene. Era o sentimento de alguma conclusão, de alguma soma, e ele não precisava contar novamente as partes de que esta operação se compunha. Mas as partes, ainda que não invocadas, ali estavam, no interior do sentimento. Eram as noites passadas, ante cada abrasadora fornada nos laboratórios de pesquisa da sua indústria, as noites na oficina da sua casa, debruçado sobre folhas e folhas de papel que ele enchia de formas e depois rasgava com o desespero do fracasso. Eram os dias nos quais os jovens cientistas do pequeno grupo que ele escolhera aguardavam suas instruções como soldados prontos para uma batalha perdida. Tendo já esgotado sua criatividade, ainda apostos, mas silenciosamente, com uma frase não pronunciada parando no ar. Sr. Hirden, é impossível! Eram as refeições interrompidas ou abandonadas por causa do súbito aparecimento de uma ideia nova, de uma ideia que deveria ser testada imediatamente, ser tentada, ser investigada durante meses e que, mais tarde, seria descartada como um novo fracasso. Eram os momentos roubados de reuniões, contratos, do dever de administrar a melhor siderúrgica do país. Momentos roubados, com sentimentos de culpa, como os que se roubam para os amores secretos. Era o pensamento fixo que, durante um período de 10 anos, se manteve subjacente a tudo o que ele fazia, a tudo o que ele via. O pensamento que ele mantinha enquanto olhava para os edifícios de uma cidade, os trilhos de uma ferrovia, a luz da janela de uma casa de campo, vista à distância, a faca na mão de uma bela mulher cortando uma fruta num banquete. A ideia de uma liga de metal que pudesse fazer mais do que o aço jamais fizera. Um metal que viesse a ser para o aço o que o aço fora para o ferro. Eram sentimentos torturantes que experimentava ao descartar uma esperança ou uma amostra, sem se permitir reconhecer que estava cansado, sem dar o tempo para sentimentos, circulando sempre na tortura do não está suficientemente bom ou do ainda não vai ser desta vez, e o espírito de continuar em frente sem qualquer ajuda que não a da convicção de que aquilo podia ser feito. Até o dia em que foi realmente concluído e seu nome era Metal Hirden. Era isso que havia se transformado e fundindo dentro de si, e a liga que agora se formava entre essa realidade e ele mesmo gerava um sentimento tranquilo e estranho, que o fazia sorrir no escuro, no meio do campo, e se perguntar por que a felicidade podia doer às vezes. Após algum tempo, verificou que estava pensando em seu passado, como se alguns daqueles dias se estendessem diante dele, pedindo que fossem relembrados. Ele não queria olhá-los, desprezava as recordações, considerando-as como uma perda de tempo. Porém, compreendeu que as de agora eram evocadas pelo objeto de metal que levava no bolso, e aí se permitiu lembrar. Reviu o dia em que estava sentado à borda de um rochedo e sentia uma gota de suor que se deslocava de sua têmpora para o pescoço. Tinha 14 anos, e aquele era o seu primeiro dia de trabalho nas minas de ferro de Minnesota. Estava tentando aprender a respirar, apesar da terrível dor que sentia no peito. Ficou amaldiçoando a si mesmo, porque havia decidido que não se cansaria. Depois de algum tempo, voltou ao trabalho. Decidira que a dor não era razão bastante para parar. Reviu o dia em que olhava as minas da janela do seu escritório. Agora eram suas. Ele estava com 30 anos. O que se passara entre uma cena e outra durante todos aqueles anos não contava, assim como a dor também não havia importado. Tinha trabalhado em minas, fundições, usinas de aço no norte, sempre se deslocando em busca do objetivo que fixara. Tudo de que se lembrava dos empregos
era de que os homens ao seu redor pareciam nunca saber o que fazer, e ele sempre sabia. Lembrou-se de que, na época, muitas minas de ferro estavam fechando, tais quais estas, agora suas, até que ele as adquiriu. Olhou para os patamares de rochedos à distância. Operários erguiam um novo letreiro sobre um portão, ao fim de uma estrada Minérios Hirden. Reviu uma tarde em que estava sentado no escritório. Era quase noitinha, e seu pessoal já havia saído. Ele podia ficar ali, sozinho e sem testemunhas. Sentia-se cansado. Era como se tivesse realizado uma corrida contra o próprio corpo. E todo o cansaço de anos que ele havia se recusado a sentir desabasse agora sobre si e o esmagasse contra a superfície da mesa. Nada sentia, a não ser o desejo de permanecer imóvel. Não tinha forças para se sentir ou para sofrer. Queimara tudo o que havia para queimar dentro de si. Tinha espalhado tantas faíscas para dar partida a inúmeras coisas que fizera e agora pensava se alguém no mundo lhe daria uma faísca inicial para recomeçar, agora que ele se sentia sem iniciativa. Perguntava a si mesmo: quem lhe dera a primeira faísca de todas? Quem o mantivera em movimento? Levantou a cabeça. Devagar, com o maior esforço de sua vida, fez seu corpo se levantar até poder sentar-se direito, com apenas uma das mãos apoiadas na escrivaninha e apenas um braço trêmulo a lhe fornecer sustentação. E nunca mais se fez de novo aquela pergunta. Reviu o dia em que, do alto de um monte, olhava para uma terra devastada, onde antes houvera uma fundição de aço. Estava fechada e abandonada. Ele a comprara na noite anterior. Soprava um vento forte e uma luz cinzenta escapava por entre as nuvens. Viu, com essa luz, a cor vermelho-marrom, como a de sangue coagulado da ferrugem que cobriu o aço dos guindastes gigantescos. E viu, também, os tufos de ervas daninhas, verdes, brilhantes, vivos, crescendo como canibais bem nutridos por entre cacos de vidro ao pé de paredes e esquadrias desnudas. Num portão, ao longe, viam-se as silhuetas de homens. Eram desempregados. Nas barracas apodrecidas, remanescentes do que antes fora uma cidade próspera. Olhavam silenciosos o carro luzente que ele estacionara no portão da fundição e se perguntavam se o homem que viam no alto da colina era o Henk Hirden, de quem as pessoas tanto falavam, e se era verdade que a fundição ia reabrir as portas. O ciclo histórico da produção do aço na Pensilvânia está em fase descendente, afirmara um jornal. E os especialistas concordam em que a aventura de Henry Hirden nessa área é inútil. Logo se verá o sensacional fim do sensacional Henry Hirden. Isso fora 10 anos antes. Hoje, o vento frio que batia em seu rosto era semelhante ao de então. Ele olhou para trás. A mancha avermelhada que subia da siderúrgica para o céu era uma visão tão vivificante quanto um amanhecer. Tais haviam sido os seus passos, estações que um trem expresso alcançara e ultrapassara. Nada havia de notável nos anos que ficavam entre elas. Pareciam borrados, como uma paisagem vista em velocidade. De qualquer maneira, pensou, fossem quais tivessem sido as agonias e os esforços, haviam valido a pena, pois tornaram o dia de hoje possível, o dia em que a primeira cauda da primeira encomenda do metal Hirden estava pronta e se transformaria em trilhos para a Target Transcontinental. Tocou a pulseira em seu bolso. Fora feita dessa primeira fornada de metal. Era para sua mulher. Neste momento, se deu conta de que seu pensamento se voltara para uma abstração ao qual dava o nome de sua mulher, e não para a mulher com quem havia se casado. Sentiu uma espécie de remorso, desejando que o bracelete não tivesse sido feito, e a seguir censurou-se por ter tido remorso. Sacudiu a cabeça.
Não era tempo para velhas dúvidas. Sentiu-se capaz de perdoar qualquer coisa, porque a felicidade é o maior agente de purificação que há. Tinha certeza de que todos os seres vivos queriam que ele estivesse bem hoje. Sentia vontade de conversar com alguém, encarar o primeiro desconhecido que aparecesse, ficar diante dele, desarmado e aberto, e dizer: olhe para mim. As pessoas certamente estariam tão sequiosas de alegria quanto ele sempre fora, pensou. Sequiosas de um alívio momentâneo daquela carga cinzenta de sofrimento que parecia tão inexplicável e desnecessária. Hirden jamais entendera porque os homens haveriam de ser infelizes. A estrada escura o tinha levado imperceptivelmente ao topo de uma colina. Ele parou e se voltou. A mancha vermelha era agora uma pequena faixa, longe no poente. Por cima dela, mais próximas, viu as letras de gás neon no céu escuro. Siderúrgicas Hirden. Manteve-se ereto, como se diante de um tribunal. Pensou em outras placas luminosas espalhadas pelo país na escuridão dessa noite. Minérios Hirden, carvão Hirden, calcário Hirden. Pensou nos dias que vivera. Seria bom se pudesse pôr sobre eles um cartaz de neon com os dizeres: Vida Hirden. Voltou-se bruscamente e caminhou. À medida que se aproximava de casa, começou a perceber que seus passos iam ficando mais lentos e que algo do seu bom humor o abandonava. Percebeu, a contragosto, que relutava em entrar em casa. Não, pensou. Hoje não. Hoje eles compreenderão. Mas ele mesmo não sabia e nunca tinha definido o que de fato queria que eles compreendessem. Percebeu luzes nas janelas da sala de estar. A casa ficava numa colina e aparecia diante dele como uma grande massa branca. Parecia nua, com alguns pilares semicoloniais que representavam um indeciso ornamento. O aspecto era sem graça, como de uma nudez que não valia a pena ser revelada. Não sabia se sua mulher o havia notado quando entrou na sala. Ela estava sentada perto da lareira, conversando. O braço dela desenhava curvas no ar, dando uma ênfase graciosa às palavras. Hirden percebeu uma pequena interrupção em sua voz. Talvez ela o tivesse visto, mas não desviou o olhar e sua frase seguiu sem alterações. Ele não tinha certeza. Mas é que um homem de cultura fica entediado com as supostas maravilhas da engenhosidade puramente material, disse ela. Ele simplesmente se recusa a achar graça na arte dos encantamentos. Nesse ponto, ela voltou a cabeça, olhou para Hirden, parado na parte mais sombria da longa sala, e seus braços se abriram graciosamente para os lados, como dois colos de cisne. Então, querido, disse divertida, não é cedo demais para voltar para casa? Não havia nenhuma limalha para varrer nem metais para polir? Todos se voltaram para ele. Sua mãe, seu irmão Philip e Paul Larkin, um velho amigo deles. Sinto muito. Sei que estou atrasado. Não diga que se sente muito, disse a mãe dele. Você podia ter telefonado. Hirden a olhava, procurando recordar algo. Você tinha prometido vir para o jantar hoje. É verdade. Prometi. Sinto muito mesmo. Mas é que hoje, na fundição, nós... Ele vacilou. Não conseguia dizer aquilo que viera com a intenção específica de dizer. É que... Eu esqueci. Foi o que conseguiu dizer, concluindo. É isso que a mamãe queria dizer, disse Philip. Ora, deixemos que ele cheque. Ele ainda não está aqui. Ainda está na fundição, disse sua mulher alegremente. Tire o casaco, Harry. Paul Larkin olhava para ele com os olhos dedicados de um cão inibido. Oi, Paul, disse Harry. Quando chegou? Cheguei de Nova York no voo das 17h35. Larkin sorria para ele em agradecimento pela atenção. Algum problema? Quem não tem problema no dia de hoje, meu caro? O sorriso se tornara já resignado,
numa indicação de que sua frase era meramente filosófica. Mas não é nada de especial. Hoje não. Apenas resolvi dar um pulo até aqui para ver você. A esposa de Hirden riu. Você o desapontou, pô. E se voltando para Hirden. É um complexo de inferioridade ou de superioridade, Henry. Você não acredita que alguém deseje vê-lo sem razões graves para isso? Ou acha, pelo contrário, que ninguém pode fazer nada em sua ajuda? Hirden teve vontade de responder com rudeza, mas ela sorria para ele como se tivesse apenas feito uma graça qualquer na conversa, e ele não tinha capacidade para conversar fiado, de modo que não respondeu nada. Deixou-se ficar olhando para ela, pensando nas coisas que jamais compreendera. Lillian Hirden era considerada uma bela mulher. Tinha um corpo alto, gracioso, do tipo que fica sempre bem de vestidos longos com cintura alta, estilo império, que ela usava com frequência. Seu perfil delicado era como os dos camafeus do mesmo período. Linhas puras, orgulhosas, cabelos castanhos luzídeos que ela usava com simplicidade clássica. Tudo criava um clima de beleza austera e imperial. Mas vista de frente, causava uma sensação de choque e desapontamento. Não tinha um rosto bonito. A falha estava nos olhos. Eles eram vagamente pálidos, sem cinzentos nem castanhos, portiços, vazios de expressão. Hirden nunca entendera porque havia tão pouca alegria em seu rosto, já que ela parecia sempre tão animada. Já nos vimos antes, querido, disse ela em resposta ao silêncio dele, embora você não esteja muito certo disso, ao que parece. Já jantou, Harry? Perguntou sua mãe. Havia um tom de censura e impaciência na voz dela, como se a fome dele fosse um insulto pessoal dirigido a ela. Sim, não estava com fome. Então vou mandar. Não agora, mãe, não importa. Este sempre foi o seu problema, ela falou sem olhar para ele, como se estivesse se dirigindo para o espaço. Não adianta tentar fazer as coisas para você. Você não demonstra gratidão. Jamais consegui fazer você comer direito. Você está trabalhando demais, Harry, disse Philip. Isso não faz bem. Hirden riu. Eu gosto. É o que você diz a si mesmo. É uma forma de neurose, você sabe. Quando o homem se afoga no trabalho, é porque está fugindo de alguma coisa. Você precisa de um passatempo. Ora, Phil, pelo amor de Deus, ele disse, lamentando intimamente a irritação que deixou transparecer na voz. Philip sempre tivera saúde precária, muito embora os médicos jamais tivessem encontrado nenhum problema específico em seu corpo desengonçado. Tinha 38 anos, mas sua exaustão crônica levava todos a pensar que ele era mais velho que o irmão. Você precisa aprender a se divertir, dizia Philip. Senão vai terminar ficando uma pessoa vazia e chata, obcecada, você sabe. É preciso sair dessa sua casca e olhar para o mundo. Você não quer passar a vida em brancas nuvens, não é? Lutando contra a irritação, Hirden procurou se convencer de que aquela era a maneira de Philip se mostrar solícito. Disse a si mesmo que seria injusto se irritar. Estavam todos procurando mostrar seu interesse por ele, e ele querendo que ninguém se preocupasse com aquelas coisas, não aquelas. Tive um ótimo dia hoje, Phil, respondendo sorrindo, e não entendeu por que Phil não queria saber por que seu dia fora ótimo. Queria que alguém se interessasse. Estava sendo difícil manter sua concentração. A visão do metal líquido correndo estava em sua mente, queimando, preenchendo sua consciência, sem deixar espaço para qualquer outra coisa. Você poderia ter se desculpado, mas eu sei que isso é pedir demais a você, disse sua mãe. Ele se voltou para ela e viu que a mãe o encarava com aquele olhar magoado que anunciava a paciência a que estão condenados os indefesos. A senhora Beecham veio jantar, continuou ela, em tom de censura. Como? A senhora Beecham, minha amiga. Ah, sim? Eu lhe falei sobre ela muitas vezes, mas você nunca se lembra de nada que lhe digo.
A senhora Beecham queria muito conhecer você, mas teve de sair logo após o jantar. Não pôde esperar, ela é uma pessoa muito ocupada. Ela gostaria muito de lhe falar sobre o trabalho que nós estamos realizando na escola paroquial, sobre as turmas de trabalho em metal e as belas maçanetas de ferro que as nossas criancinhas pobres estão fazendo praticamente sem ajuda. Ele precisou de toda a sua capacidade de consideração para responder. Sinto muito tê-la desapontado, mamãe. Não sente não. Você poderia ter chegado a tempo se fizesse um esforço. Mas você só se esforça por interesse próprio. Não se interessa por nós, nem pelo que fazemos. Acha que pagar as contas é o bastante, não é? Dinheiro é só o que lhe interessa. É tudo o que nos dá. E tempo. Quando foi que você já nos dedicou um pouco de tempo? Ele pensou que, se essa crítica queria dizer que ela sentia falta dele, então isso significava afeição. E, se significava afeição, era injusto que ele experimentasse o sentimento sombrio que o manteve calado. Talvez para sua voz não deixasse implícito que o sentimento era de repulsa. Você não se importa com nada, continuou ela, entre pedindo e censurando. E Lilian precisou de você por causa de um problema muito importante. Mas eu disse logo a ela que não adiantaria esperar. Ora, mamãe, cortou Lilian. Não era tão importante, pelo menos para Harry. Ele se voltou para a mulher. Estava ainda de casaco, em pé no meio da sala, como se tivesse sido flagrado no meio de um sonho que se recusava a se tornar real para ele. Para ele, nada importa, disse Lilian alegremente, de tal modo que ele não soube dizer se ela estava pedindo desculpas ou sendo debochada. Não se trata de negócios. É coisa puramente não comercial. E o que é? Uma festa que eu vou dar. Uma festa? Ora, não se assuste. Não vai ser amanhã à noite. Sei que você está muito ocupado, mas vai ser daqui a 3 meses e quero que seja grande e especial. Eu quero que você prometa que estará aqui na noite marcada, e não em Minnesota, nem em Colorado, nem na Califórnia. Pode ser? Ela olhava de maneira estranha e falava num tom simultaneamente descompromissado e determinado, o sorriso salientando um ar de inocência e a insinuação de que havia um trunfo na manga. Daqui 3 meses? Você sabe que não posso prever os chamados de urgência que costumam me tirar da cidade. Ah, sei disso muito bem. Mas será que eu não posso marcar desde agora uma entrevista com você, como qualquer executivo de rede ferroviária, ou fabricante de automóveis, ou comerciante de ferro velho? Dizem que você nunca falta a esses compromissos. É claro que deixo você escolher a data que lhe for mais conveniente. Olhava para ele e havia em seu olhar um apelo feminino especial, por vir de baixo para cima, pois ele estava de cabeça baixa e ela olhava para cima, para Hirden em pé à sua frente. Ela continuou, num tom de voz exageradamente despreocupado e cauteloso ao mesmo tempo. A data que tinha em mente era 10 de dezembro, mas talvez você prefira 9 ou 11. Para mim não faz diferença. 10 de dezembro é a data do nosso aniversário de casamento, querido, disse ela docemente. Agora todos olhavam para ele. Se esperavam um mar de culpa, o que encontraram foi, em vez disso, um sorriso sutil de quem acha graça. Ela não pretendia me pegar numa armadilha, pensava ele consigo, uma vez que era tão fácil escapulir, me recusando a aceitar qualquer sentimento de culpa ante o esquecimento e fazendo-a sentir desprezada. Hirden sabia que os sentimentos que tinha por ela eram a única arma que lhe dispunha. A razão de tudo, pensava ele, está, por certo, numa orgulhosa tentativa indireta de testar os sentimentos dele e ao mesmo tempo confessar os dela. Uma festa não representava para ele a forma ideal de comemoração. Mas para ela, sim. Para os valores dele, nada significava. Para os dela, porém,
Era o maior tributo que ela podia oferecer a ele e ao casamento de ambos. É preciso, pensou, respeitar as intenções dela, mesmo que os seus padrões sejam outros, mesmo que eu já não me importe com qualquer homenagem que ela me renda. É preciso deixá-la ganhar, porque ela está à mercê de mim. Ele sorriu, um sorriso aberto, sem ressentimentos, que dava a ela uma palma de vitória. Está bem, Lilian, disse calmamente. Estarei aqui na noite de 10 de dezembro. Obrigada, querido. Havia no sorriso dela um ar de mistério e de reserva. Harry não entendeu por que teve a impressão momentânea de que sua atitude tinha decepcionado a todos. Se ela confiava nele, se seu sentimento por ele continuava vivo, pensava ele correspondera à sua confiança. Era preciso dizê-lo. As palavras servem como lentes para regular o foco de visão das pessoas e ele só podia usá-la assim, naquela noite. Sinto ter chegado tarde, Lilian, mas é que hoje, na usina, tiramos a primeira cauda de metal Hirden. Fez-se um momento de absoluto silêncio, até que Philip falou: que ótimo. Os outros não disseram nada. Ele levou uma das mãos ao bolso. Quando tocou o bracelete, a realidade que o objeto significava suplantou tudo a mais. Sentiu-se como no momento em que viu o metal líquido cortando o ar diante de si. Trouxe um presente para você, Lilian. Ele não notou que estava bem rígido e que seu gesto parecia de um cruzado que retorna trazendo troféus para a sua amada. E deixou cair a pequena corrente de metal no colo dela. Lilian Hirden apanhou, pensando-a entre 2 dedos estendidos, e a levantou contra a luz. Os elos eram pesados, simples, e o metal brilhante tinha uma cor estranha, azul esverdeada. — O que é isto? Perguntou ela. — O primeiro objeto feito com a primeira cauda da primeira encomenda de metal Hirden. — Quer dizer que tem o mesmo valor de um pedaço de trilho? Ele olhou para ela sem entender. Ela sacudiu o bracelete, fazendo-o cintilar contra a luz. — Harry, é maravilhoso! Que originalidade! Você era a sensação de Nova York, usando joias feitas com o mesmo metal que as grades das pontes, os motores dos caminhões, os fogões de cozinha, as máquinas de escrever e... O que foi mesmo que você disse no outro dia, querido? Panela de sopa? Meu Deus, Harry! Como você é convencido, disse Philip. Lilian gargalhou. Ele é sentimental. Todos os homens são assim, mas, querido, eu gostei. Não é o presente que vale, é a intenção, eu sei. A intenção é puro egoísmo para mim, disse a mãe de Hirden. Outro homem, continuou, traria uma pulseira de diamante de presente para a mulher, pois era o prazer dela que ele devia ter na mente, não o seu próprio. Mas Harry pensa que, por ter feito uma espécie nova de lata, ela deve valer mais do que diamantes para todo mundo. Não foi ele quem fez? Ele é assim desde os 5 anos, o fedelho mais presunçoso que já se viu. Eu sabia que ao crescer ia ficar a pessoa mais egoísta dessa terra de Deus. Não, é um belo presente, disse Lilian. É encantador. Depositou o presente sobre a mesa. Levantou-se, estendeu os braços em torno dos ombros de Hirden e, erguendo-se nas pontas dos pés, beijou na face. Obrigada, querido. Ele não se moveu nem inclinou a cabeça para ela. Depois de algum tempo, se voltou, tirou o casaco e sentou-se perto da lareira, longe dos outros. Não sentia nada, a não ser um grande cansaço. Já não ouvia o que diziam. Percebia vagamente que ele discutia, defendendo-o da mãe. Eu o conheço melhor do que vocês, do que você, disse a mãe. Hank Hirden não se interessa pelos homens, pelos bichos ou pelas plantas, ao menos que de alguma maneira estejam ligados a ele ou ao seu trabalho. É só o que lhe interessa.
Fiz o que pude para ensinar a ele alguma humildade durante toda a minha vida, mas não consegui. Ele dera à mãe condições ótimas de vida. Ela podia fazer o que quisesse e ir aonde quisesse. Hirden não entendia por que ela insistira em viver com ele. Seu sucesso, pensara, havia de significar algo para ela e, se assim fosse, constituía um vínculo entre eles. O único tipo de vínculo que ele reconhecia no caso. Ela quisera um lugar na casa do filho bem-sucedido. Ele não lhe negara aquele prazer. Não adianta lamentar que Henry não seja santo, mãe, disse Philip. Ele não estava destinado a isso. Não, Philip. Você está errado, disse Lilian. Completamente errado. Henry tem tudo para ser um santo. Aí é que está o problema. O que querem de mim? Pensava Hirden. O que procuram? Nunca exigirá nada deles. Eles, sim, é que queriam prendê-lo, lhe faziam exigências. E essas exigências pareciam ter a forma de afeição. Porém, uma afeição que lhe parecia mais difícil de suportar do que qualquer ódio. Ele desprezava as afeições imotivadas como desprezavam os bens merecidos. Eles diziam amá-lo, por algum motivo, e ignoravam todas as coisas pelas quais ele gostaria de ser amado. Que resposta poderia obter dele assim? Se é que queriam dele alguma resposta. E pareciam querer, pensava. Se não, como explicar as queixas constantes, essas acusações crescentes dirigidas contra sua indiferença? Por que o eterno ar de suspeita, como se estivessem sempre com medo de ser feridos? Ele jamais desejara feri-los, mas sempre sentia sua atitude defensiva, a expectativa mesclada de censura. Tudo o que ele dizia parecia magoá-los, independentemente de suas palavras ou atos, quase como se estivessem agredidos pelo simples fato de ele existir. Não comece a pensar em loucuras, dizia para si mesmo, com severidade, lutando para encarar o quebra-cabeça com o melhor do seu senso de justiça. Não podia condená-los sem compreender, mas não podia compreender. Gostava deles? Não, pensou. Desejara gostar, o que não era a mesma coisa. Desejara em nome de alguma potencialidade não definida que esperava encontrar em qualquer ser humano. Mas agora nada sentia por eles, nada a não ser o implacável zero da indiferença. Não havia sequer a lamentação de uma perda. Precisava de alguém como parte de sua vida? Sentia falta do que buscara e não tivera? Não, pensou. Nunca? Sim, reconheceu. Na juventude. E, desde então, nunca mais. Seu cansaço parecia aumentar. Verificou que estava entediado. Tinha o dever de esconder tais sentimentos e se deixou ficar, sentado, imóvel, lutando contra a vontade de ir dormir que começava a se transformar numa sensação dolorosa. Seus olhos se fechavam quando sentiu 2 dedos úmidos e moles que o tocavam. Paul Larkin tinha puxado uma cadeira para perto dele e se debruçava, querendo uma conversa em particular. Não me importa o que a indústria pense, Hank. O mental Hirden é um grande produto. Vai lhe dar uma fortuna, como tudo o que você toca. É, disse Hirden. Vai sim. Só espero que você não tenha problemas. Que problemas? Não sei. Do jeito que as coisas andam hoje, há pessoas que, como dizem, podem acontecer coisas. Que problemas? Larkin estava encurvado, olhando para cima com seus olhos mansos de pedinte. Sua figura pequena e rechonchuda sempre parecera desprotegida e incompleta, como se ele precisasse de uma concha para nela se recolher ao menor toque. Seus olhos ansiosos, seu sorriso perdido, desvalido, eram um substituto para a concha. O sorriso era capaz de desarmar as pessoas,
como o de um garoto à mercê de um universo incompreensível. Larkin tinha 53 anos. Os seus relações públicas não são lá grande coisa, Hank, disse ele. Você sempre teve uma péssima imagem na imprensa. E daí? Você não é popular, Hank. Não tenho ouvido queixas dos meus clientes. Não é a isso que me refiro. Você precisa conseguir um bom relações públicas para vender sua imagem ao público. Para quê? O que vendo é aço. Mas você não quer ter o público contra você. A opinião pública, você sabe, pode valer muito. Não creio que o público esteja contra mim. Nem acho que seria nenhuma tragédia se estivesse. Os jornais estão contra você. Eles têm tempo a perder. Eu, não. Não gosto disso, Hank. Isso não é bom. Isso o quê? O que eles escrevem a seu respeito. E o que escrevem a meu respeito? Você sabe que você é intratável, que é cruel, que não ouve ninguém na administração das suas usinas, que só se interessa por fazer aço e dinheiro. Mas é isso que realmente me interessa. Mas você não deveria dizê-lo. Por que não? O que deveria dizer então? Sei lá, mas as suas usinas são minhas, não são? São. Mas você não devia dar tanta ênfase a esse fato. Você sabe como é. Hoje em dia, acham você antissocial. Pouco me importa o que acham. Paul Larkin suspirou. Qual é o problema, Paul? Aonde você quer chegar? Ora, não é nada. Nada especial. A gente não sabe o que pode acontecer em tempos assim. É preciso ter cuidado. Hirden riu sarcasticamente. Você não está preocupado comigo, está? É que eu sou seu amigo, Hank. Sou seu amigo. Você sabe o quanto o admiro. Larkin sempre fora um sujeito sem sorte. Nada do que ele fazia dava certo, nem dava totalmente errado. Era um homem de negócios, mas jamais conseguira ficar por muito tempo numa mesma área de negócios. No momento, tocava uma pequena manufatura de equipamento de mineração. Durante anos, Larkin procurava Hirden, sempre cheio de admiração. Vinha pedir conselhos, pedia empréstimo às vezes, porém não com muita frequência. Eram empréstimos pequenos que ele sempre pegava, embora nem sempre em dia. A tônica geral do relacionamento parecia a necessidade de uma pessoa anêmica que recebe uma espécie de transfusão restauradora por meio da simples visão de uma vitalidade extraordinariamente exuberante. Observando os esforços de Larkin, Hirden sentiu-se como se visse uma formiga se debatendo sob o peso de um fósforo. Tão difícil para ele, tão fácil para mim, pensou Hirden. Era por isso que ele dava ao outro seus conselhos, sua atenção e às vezes um interesse paciente, sempre que podia. Sou seu amigo, Hank. Hirden olhou para ele com uma expressão interrogativa. Larkin desviou a vista, como se lutasse com algo que se passava em sua mente. Finalmente decidiu perguntar: que tal o seu representante em Washington? Acho que é bom. Você precisa estar seguro contra isso. É importante. Ele olhava a Hirden e repetia com insistência, como quem se livra de uma dívida moral. Hank, é importante. Não duvido. Foi por isso que vim aqui. Alguma coisa especial ligada a isso? Larkin pensou um pouco e achou que já tinha cumprido seu dever. Não, respondeu. O assunto desagradava a Hirden. Sabia que precisava ter alguém encarregado de lhe dar cobertura quanto aos problemas da legislação. Todos os industriais tinham. Mas esse era o aspecto da vida dos negócios a que ele jamais tinha dado muita importância.
não se convencia muito bem de que a coisa fosse realmente necessária. Algo em tudo aquilo o desgostava, em parte náusea, em parte tédio, e ele sempre se interrompia quando tentava pensar no assunto. O problema, Paul, disse ele, pensando em voz alta, é que os homens dessa área são os nojentos. Larkin desviou a vista. É a vida, disse. Não consigo entender. Por que tem que ser assim? O que há de errado no mundo? Larkin deu de ombros melancolicamente. Por que fazer esse tipo de perguntas? São inúteis. Qual a profundeza do mar? Ou a altura dos céus? Quem é John Galt? Hirden se enrijeceu na cadeira. Não há motivo para sentir-se assim. Levantou-se. O cansaço tinha desaparecido enquanto falava dos seus negócios. Sentiu ressurgir uma espécie de revolta, uma necessidade de resgatar e, desafiadoramente, reafirmar sua visão do mundo. Aqueles sentimentos que experimentava enquanto caminhava ainda há pouco de volta para casa e que agora pareciam de algum modo ameaçados. De umas passadas pela sala, enquanto sua energia aos poucos voltava. Olhou para sua família. Eram crianças infelizes, desorientadas, todos eles, incluindo sua mãe, e era tolice ficar ressentido com a fragilidade deles, que nascia de suas carências, não de qualquer malícia. Ele é que devia se obrigar a entendê-los, uma vez que tinha tanto a dar, uma vez que eles jamais poderiam experimentar sua sensação de poder, alegre e sem limites. Olhou para eles na sala. Sua mãe e Philip estavam engalfinhados em uma discussão qualquer, mas notou que não estavam realmente empolgados como pareciam. Estavam, isso sim, nervosos. Philip estava sentado em uma cadeira baixa, a barriga para frente, recostado sobre os ombros, como se o óbvio desconforto de tal posição visasse incomodar os espectadores. Qual o problema, Phil? Perguntou Hirden, achegando-se a ele. Você parece arrasado? Tive um dia muito duro, disse Philip taciturno. Você não é o único que trabalha tanto, disse a mãe. Outros também têm problemas, ainda que não sejam problemas de bilhões de dólares. Problemas transcontinentais como os seus. Ora, pois isso é ótimo. Sempre achei que Philip devia encontrar algum interesse especificamente dele. Ótimo. Você não gosta de ver seu irmão suando e perdendo a saúde assim? Você se diverte com isso, não é? Sempre imaginei que sim. Ora, não, mãe. Quero apenas ajudar. Você não tem que ajudar. Não é obrigado a sentir nada por nenhum de nós. Hirden nunca soubera o que o seu irmão estava fazendo ou querendo fazer. Tinha encaminhado Philip para os estudos, mas ele nunca se decidira quanto a alguma aspiração específica. Havia algo errado, segundo os padrões de Hirden, com um homem que não procura um emprego lucrativo, mas ele não pretendia impor a Philip os seus padrões. Ele podia sustentar o irmão sem sequer sentir a despesa. Deixemos que ele leve uma vida boa. Hirden pensava durante anos. Que escolha sua carreira sem a sobrecarga da luta pela sobrevivência. O que fez hoje, Philip? Pergunta pacientemente. Não interessaria a você. Interessa sim. Por isso estou perguntando. Tive que visitar 20 pessoas daqui a Haddington e a Wilmington. Por que teve que visitá-las? Para levantar dinheiro para os amigos do Progresso Global. Hirden nunca conseguira acompanhar ao certo as muitas organizações a que Philip pertencia e muito menos formar uma ideia clara de suas atividades. Ouvira Philip falar vagamente desta nos últimos 6 meses. Parecia se dedicar a conferências sobre psicologia, música folclórica e fazendas coletivas. Hirden desprezava tais grupos e não via razão para maiores perguntas sobre eles. Ficou calado. Philip falou sem que lhe tivesse perguntado nada. Precisamos de $10 mil para um programa importantíssimo.
Mas levantar dinheiro é um trabalho para mártires. Não resta mais nada de consciência social no povo. Quando penso nos ricaços inchados que vi hoje, eles gastam mais de 10 mil dólares em qualquer capricho, mas não consegui tirar nem 100 de cada um deles. E era tudo o que eu pedia. Não tem senso moral nem de dever, nem de nada. De que está rindo? Herden estava parado diante dele, às gargalhadas. Era infantilmente espalhafatoso, avaliou Herden, de uma crueza tão nua. A insinuação e o insulto servidos ao mesmo tempo. Seria fácil esmagar Philip, devolvendo o insulto, pensou. O que seria mortal, porque estaria sendo dita uma verdade. Seria tão fácil que ele decidiu não responder. Com certeza, o pobre diabo sabe que está nas minhas mãos, que pode ser facilmente ferido, que não precisa feri-lo. Não preciso feri-lo. E não responder é a minha melhor atitude. Uma atitude da qual ele não tem como se livrar. Em que mundo infeliz ele vive para se deixar apanhar assim tão grosseiramente? Ocorreu então que ele poderia derrotar a infelicidade crônica de Philip pelo menos uma vez e dar o prazeroso choque, a gratificação inesperada de um desejo sem esperanças. Pensou a seguir. O que me importa a natureza de seu desejo? É o desejo dele, como o metal Herden é o meu. Vale para ele o que o metal vale para mim. Mas vamos vê-lo feliz pelo menos uma vez? Isso poderá lhe ensinar algo. Eu não digo que a felicidade é o agente da purificação. Hoje estou comemorando e posso deixar que ele participe também. Significará muito para ele e não me custará nada. Philip, disse sorrindo, telefone para a senhora Ives no meu escritório amanhã. Ela lhe dará um cheque de 10 mil dólares. Philip olhava para ele frio. Não havia choque nem prazer. Apenas um olhar vazio, vidrado. Ah, disse Philip e acrescentou, ficaremos muito gratos. Não havia qualquer emoção, nem sequer a da avareza em sua voz. Herden não conseguia entender os próprios sentimentos. Era como se alguma coisa pesada e vazia entrasse em colapso dentro de si. E ele sentia, ao mesmo tempo, o peso e o vácuo. Sabia que era desapontamento que sentia. Não sabia por que a sensação era tão cinzenta e feia. É muita gentileza sua, Harry, disse Philip secamente. Estou surpreso. Não esperava isso de você. Você não compreende, Phil, disse Lilia, com uma voz curiosamente clara e melodiosa. Harry fundiu seu metal hoje. Voltou-se para Herden. Vamos declarar feriado nacional, querido. Você é um belo homem, Harry, disse a mãe e acrescentou. Só que não com a frequência devida. Herden continuava olhando para Philip, como se esperasse alguma coisa. Philip olhava para longe, depois ergueu os olhos até Herden, como se estivesse fazendo uma especulação própria. Na realidade, você não liga muito para os pobres, não é verdade? Herden percebeu, sem acreditar no que ouvia, que o tom da voz era de censura. Não, Phil. Não ligo. Só quero fazer você feliz. Mas esse dinheiro não é para mim. Não estou ganhando fundos por nenhuma razão de ordem pessoal. Não há nenhum interesse pessoal nesse assunto. Sua voz era fria, com o tom de virtude orgulhosa. Herden olhou para o lado. Sentia contrariado, não porque as palavras fossem hipócritas, mas por serem verdadeiras. Philip fora sincero. Aliás, Harry, Philip acrescentou, você se incomoda se eu pedir à senhorita Ives que me dê o dinheiro em espécie? Herden se virou para ele surpreso. É que, continuou Philip,
Os Amigos do Progresso Global são um grupo bastante progressista e sempre afirmaram que você é o mais negro exemplo da falta de consciência social no país, de modo que seria embaraçoso para nós colocar o seu nome na lista de benfeitores. Alguém poderia nos acusar de sermos funcionários assalariados de Hank Hirden. Ele teve vontade de esbofetear Philip, mas em vez disso, levado por um desprezo quase insuportável, apenas fechou os olhos. Muito bem. Pode pedir a quantia em dinheiro. Hirden caminhou para a janela mais distante da sala e ficou olhando para o brilho das usinas lá longe. Ouviu a voz de Larkin gritando atrás dele. Que diabo, Harry? Você não devia ter dado o dinheiro a ele. Seguiu-se a voz de Lilian fria e alegre. Que nada, Paul. Você está enganado. O que aconteceria à vaidade de Henry se ele não tivesse a nós para praticar sua caridade? O que seria de sua força se ele não tivesse pessoas mais fracas para dominar? O que seria dele mesmo se não tivesse a nós como dependentes? Está tudo realmente muito bem. Não estou criticando. É apenas uma lei da natureza humana. Ela tomou o bracelete de metal e o levantou, fazendo-o brilhar à luz da lâmpada. Uma corrente, disse. É bem adequado, não é? É a corrente com que ele nos mantém a todos em cativeiro.